Mais de 2 bilhões de toneladas de lixo são produzidas todos os anos. E quase 20% desse total é vidro. O mais impressionante, uma única garrafa pode levar mais de 1 milhão de anos para se decompor em um aterro. Mas existe um lado positivo. Diferente de outros materiais, o vidro pode ser reciclado infinitamente, sem perder qualidade, sem perder valor. A importância do vidro reciclado. Se todos reciclássemos corretamente, uma simples garrafa de cerveja ou refrigerante poderia ganhar uma nova vida de dezenas, centenas, até milhares de vezes. Mas o que acontece com essa garrafa depois que você a joga fora? Como cacos sujos e quebrados se transformam em recipientes novos, limpos e reluzentes? Hoje, vamos entrar em uma das maiores fábricas de vidro do mundo e acompanhar o passo a passo desse processo surpreendente. Tudo começa com a coleta. Na maioria das cidades, garrafas usadas são jogadas junto com o lixo doméstico. Isso torna o processo mais caro, lento e ineficiente. Mas em diversos países europeus, como Alemanha, Noruega e Suécia, o sistema é diferente e bem mais eficaz. Máquinas de devolução estão espalhadas pelas ruas. Você coloca a garrafa, ela é escaneada, separada e você recebe dinheiro de volta, de 10 a 20 centavos por unidade. Esse simples incentivo transforma o lixo em lucro, motiva as pessoas a participarem do sistema e, ao mesmo tempo, fornece às fábricas um material já limpo, separado e de alta qualidade. Quando as máquinas ficam cheias, os caminhões entram em ação. Cada um transporta até 30 mil garrafas por viagem, algo entre 10 e 12 toneladas. Nas portas da fábrica, esses caminhões despejam sua carga. Cascatas de vidro despencam e formam montanhas que brilham sob o sol. Garrafas verdes, marrons, transparentes, todas misturadas. Para quem vê de fora, é apenas um monte de lixo, mas ali está o início de um novo ciclo, a matéria-prima de uma das indústrias mais sustentáveis do planeta. Estudos realizados na União Europeia mostram que cada tonelada de vidro reciclado evita a emissão de cerca de 300 quilos de CO2 na atmosfera. Isso significa que reciclar milhões de toneladas representa um ganho ambiental comparável ao plantio de vastas áreas de floresta. O vidro também é um material-chave para o setor alimentício e farmacêutico. Sua composição inerte impede a liberação de substâncias tóxicas, ao contrário de alguns plásticos, o que o torna ideal para embalar produtos sensíveis, como leite e vacinas. Além de ambientalmente benéfica, a reciclagem de vidro é um forte gerador de empregos. Em países como a Alemanha, estima-se que o setor empregue mais de 50 mil pessoas direta ou indiretamente, promovendo o desenvolvimento econômico sustentável. Algumas empresas brasileiras, como grandes cervejarias e indústrias de cosméticos, já adotam o uso de embalagens com 100% de vidro reciclado. Essa mudança estratégica tem reduzido custos, ampliado a reputação de marca e atendido consumidores mais exigentes. A reutilização do vidro também é uma alternativa complementar à reciclagem. Em países da América Latina, garrafas retornáveis ainda são comuns, sendo lavadas e reenchidas diversas vezes antes de entrarem no ciclo de reciclagem final. A transformação do vidro. O espetáculo visual dos cacos coloridos agora dá lugar ao som pesado das máquinas. Escavadeiras industriais com pás de aço mergulham nas montanhas de vidro e as despejam em esteiras rolantes. É o início do processo de transformação. As garrafas são levadas para trituradores gigantes, que as reduzem a pequenos pedaços, conhecidos como cullet, vidro moído. Cada fragmento é cuidadosamente preparado para a próxima etapa, a separação por cor e por pureza. A qualidade do vidro reciclado depende diretamente da pureza do cullet. Vidros de diferentes cores não podem ser misturados se o objetivo for produzir garrafas específicas, como as transparentes, por exemplo. Para isso, sensores ópticos escaneiam cada pedaço do vidro moído em alta velocidade. Em frações de segundo, um jato de ar direciona o fragmento para o compartimento correto, verde, marrom ou transparente. Um sistema tão preciso que chega a processar toneladas por hora, com uma margem de erro mínima. Mas não basta apenas separar, é preciso limpar. E aqui entra outra etapa essencial,
a remoção de impurezas, como tampas de metal, fragmentos de cerâmica, rótulos, plásticos e restos de bebida. O vidro moído passa por banhos industriais com correntes de ar e água que retiram materiais mais leves. Ímãs potentes capturam metais e sensores detectam até partículas invisíveis a olho nu. Esse processo garante que o vidro seja 100% puro e pronto para ser derretido. Um detalhe curioso: quanto mais limpo for o vidro reciclado, menor será o gasto de energia no forno. Chegamos ao coração da fábrica, os fornos de fusão. Aqui, o coolant derretido atinge temperaturas de até 1.600 graus Celsius. Nessa fase, o vidro volta ao seu estado líquido e homogêneo. É nesse estado incandescente que ele será moldado em novas garrafas. Além de sustentável, esse processo é mais eficiente do que produzir vidro do zero, utilizando apenas areia, barrilha e calcário. Estima-se que reciclar vidro consome até 30% menos energia do que a fabricação tradicional. Do líquido incandescente às formas que conhecemos. O vidro derretido é canalizado para moldes que operam com precisão milimétrica. Cada molde cria uma nova garrafa que, em segundos, sai do maquinário já formada. A aparência é quase mágica. Centenas de garrafas por minuto, todas idênticas, todas renascidas. Ao final da linha, sistemas de resfriamento garantem que o vidro solidifique com segurança. As garrafas então são inspecionadas, embaladas e distribuídas, prontas para recomeçar o ciclo. Esse é o poder da reciclagem de vidro, um ciclo infinito, onde nada se perde e tudo se transforma. De um caco esquecido no lixo a uma nova garrafa nas prateleiras, o vidro mostra como a tecnologia pode andar lado a lado com a sustentabilidade. Enquanto muitas embalagens têm prazo de validade, o vidro é eterno. E com sistemas bem planejados, como os da Europa, essa eternidade se transforma em uma oportunidade real para o planeta. No processo de trituração, os fragmentos de vidro são reduzidos a tamanhos específicos que facilitam tanto a separação quanto a fusão. Essa granulação precisa evita perdas e garante um aproveitamento máximo do material reciclado. A separação óptica é uma das tecnologias mais avançadas no setor. Esses sistemas usam câmeras de alta resolução e algoritmos de inteligência artificial para reconhecer não só cores, mas também densidade e textura, aumentando a eficiência do processo. Outro detalhe técnico relevante é o controle da composição química do vidro. Mesmo pequenos desvios podem comprometer a resistência térmica ou a transparência do produto final. Por isso, o controle de qualidade é rígido em cada etapa. O vidro fundido, quando manipulado em altas temperaturas, é altamente versátil. Pode ser moldado não apenas em garrafas, mas também em potes, tubos, ampolas e até componentes de tecnologia de ponta como fibras ópticas. Após a moldagem, muitas fábricas utilizam sistemas robotizados de inspeção para verificar imperfeições, bolhas de ar ou variações de espessura. Isso garante que cada garrafa reciclada atenda aos mesmos padrões de qualidade que uma peça nova. Os desafios da reciclagem de vidro. Enquanto em muitos países europeus o vidro é reciclado com precisão cirúrgica, em outras partes do mundo, a realidade é bem diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de reciclagem de vidro gira em torno de 33%. No Brasil, o número é ainda mais baixo. Estima-se que apenas 25% do vidro produzido no país retorna para a reciclagem. Isso significa que, mesmo sendo um material 100% reciclável, a maioria das garrafas ainda acaba em aterros ou quebradas no meio do lixo comum. Um dos maiores desafios é o sistema de coleta. Em muitos países, o vidro é descartado junto com restos de comida, papel sujo e plástico contaminado. Esse tipo de mistura torna a reciclagem inviável ou economicamente desinteressante. A triagem posterior exige tecnologia, tempo e dinheiro, e nem sempre vale a pena para as empresas. Além disso, o vidro é pesado e difícil de transportar. Se ele estiver sujo ou quebrado, o custo para limpá-lo pode superar o valor da reciclagem. Outro ponto crítico, a conscientização do consumidor. Nos países europeus, o sistema de devolução com recompensa, conhecido como depósito reembolsável, incentiva diretamente a população a participar. Já em países como o Brasil ou os Estados Unidos, falta estímulo. A maioria das pessoas sequer sabe onde levar vidro para reciclagem. E quando sabe, muitas vezes é longe, complicado ou simplesmente não vale o esforço. Sem recompensa, o vidro perde o valor simbólico que tem nos países com economia circular mais estruturada.
A ausência de políticas públicas fortes é mais um obstáculo. Faltam metas claras, infraestrutura de coleta seletiva e investimentos em usinas de reciclagem modernas. Muitos municípios sequer oferecem separação entre lixo seco e orgânico. Na prática, grande parte da reciclagem no Brasil é feita por catadores informais, que enfrentam desafios sociais e de segurança diariamente. Eles são peças fundamentais no sistema, mas recebem pouco ou nenhum apoio institucional. Máquinas de separação ótica, trituradores avançados, fornos com eficiência energética. A tecnologia para reciclar vidro existe e é cada vez mais sofisticada. O problema é que ela está concentrada em poucos países. Fábricas como as da Alemanha ou dos Países Baixos são exceções, não a regra. Boa parte do mundo ainda recicla com métodos rudimentares ou nem tenta reciclar o vidro. Descartar vidro de forma incorreta tem um custo invisível, mas altíssimo. Ele machuca animais, fere trabalhadores da coleta, danifica caminhões de lixo e sobrecarrega os aterros sanitários. Pior, uma garrafa de vidro leva mais de 1 milhão de anos para desaparecer da natureza. Se não for reciclado, o vidro se torna uma herança tóxica para as próximas gerações. De todas as matérias-primas, o vidro talvez seja o mais nobre, reciclável para sempre, resistente e bonito. Mas se ele não for separado corretamente na origem, sua durabilidade vira um problema, não uma vantagem. A pergunta que fica é: por que desperdiçamos um material tão valioso? A informalidade no setor de reciclagem agrava a desigualdade social em países em desenvolvimento. Milhares de catadores operam sem equipamentos de proteção, infraestrutura mínima ou acesso a direitos trabalhistas básicos. A logística reversa, embora previstas em leis como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ainda enfrenta barreiras políticas e econômicas. Muitos fabricantes resistem à responsabilidade compartilhada, repassando custos ambientais ao consumidor e ao Estado. Outro desafio técnico é a contaminação cruzada. Quando restos de alimentos, metais ou produtos químicos se misturam ao vidro descartado, o processo de separação torna-se inviável, elevando os custos e comprometendo a qualidade do material reciclado. A percepção social do vidro reciclado também precisa evoluir. Em algumas regiões, ainda há resistência à utilização de embalagens recicladas em produtos premium, o que limita o investimento da indústria em soluções mais sustentáveis. Finalmente, a ausência de indicadores claros e transparência dificulta o avanço da reciclagem. Sem dados confiáveis sobre coleta, processamento e reaproveitamento, fica difícil monitorar políticas públicas ou atrair investimentos para o setor. Soluções e o caminho para um futuro sustentável. A crise da reciclagem de vidro não é apenas um problema técnico, é uma questão de escolhas coletivas. E essas escolhas começam em casa, nas escolas, nas políticas públicas e nas decisões empresariais. É possível transformar o cenário, mas isso exige planejamento, educação e uma mudança cultural profunda. Não basta depender apenas da boa vontade individual. É necessário um ecossistema de soluções integradas. Países como Noruega, Suécia e Finlândia implementaram sistemas de logística reversa com incentivo financeiro. Funciona assim: cada garrafa de vidro ou plástico tem um valor adicional embutido no preço. Ao devolvê-la em uma máquina de reciclagem, o consumidor recebe esse valor de volta, como crédito em dinheiro ou descontos. Esse modelo de depósito reembolsável já recupera mais de 90% das embalagens colocadas no mercado. Simples, eficaz e financeiramente sustentável. Além do incentivo, a tecnologia tem papel central. Máquinas inteligentes identificam, separam e processam vidro com precisão milimétrica. Fornecedores e governos já utilizam plataformas digitais para rastrear indicadores ambientais e melhorar a eficiência da coleta. Empresas como a Veolia, na França, e a Tomra, na Noruega, são referências globais nesse setor e mostram que investir em inovação reduz custos e amplia o alcance da reciclagem. Mas nenhuma tecnologia vai funcionar se não houver consciência coletiva. A educação ambiental precisa deixar de ser um tema periférico e se tornar prioridade nas escolas, empresas e comunidades. Quando uma criança aprende que uma garrafa pode viver para sempre e que o destino dela depende do nosso gesto, isso molda o futuro. Estudos mostram que cidades com programas educativos têm taxas de reciclagem até 3 vezes maiores do que as que ignoram esse aspecto. No Brasil, o potencial é enorme.
O país já possui centenas de cooperativas de catadores, projetos de coleta seletiva e leis, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas falta articulação. Muitas cidades ainda não cumprem suas metas de reciclagem. A coleta seletiva cobre apenas 18% da população brasileira, segundo dados recentes do IBGE. Programas bem-sucedidos em cidades como Curitiba e Santos mostram que é possível avançar. Basta vontade política, apoio técnico e investimento constante. A reciclagem de vidro é só uma peça de um quebra-cabeça maior, a economia circular. Nesse modelo, produtos não são descartados, mas reintroduzidos no ciclo produtivo continuamente. Não se trata mais de jogar fora, mas de pensar o ciclo de vida completo de cada embalagem. Empresas que adotam esse conceito reduzem custos, geram menos poluição e ganham reputação com consumidores conscientes. E o vidro, com sua capacidade infinita de reciclagem, é um dos pilares dessa nova economia. Existem iniciativas que mostram que a mudança é possível. Em Portugal, bares e restaurantes são obrigados por lei a separar o vidro. Na Alemanha, o sistema Pfander, de depósito reembolsável, atinge 99% de retorno de embalagens. No Brasil, projetos como o Recicla Vidro unem ONGs, catadores e fabricantes em uma mesma cadeia produtiva. Não faltam ideias, falta escala. Uma solução promissora é a implementação de ecopontos automatizados em áreas urbanas. Esses locais recebem vidro e outros recicláveis 24 horas por dia e fornecem recompensas imediatas, como créditos em transporte público ou pontos em programas de fidelidade. A criação de zonas verdes nas cidades, bairros inteiramente conectados a sistemas de coleta seletiva e reaproveitamento local de resíduos, está se tornando realidade em países como Japão, Holanda e Coreia do Sul. Grandes redes de varejo também têm um papel estratégico. Ao firmarem parcerias com fabricantes e cooperativas, podem garantir o retorno das embalagens ao ciclo produtivo, transformando os próprios supermercados em pontos de coleta e educação ambiental. O setor de inovação tem se mobilizado com startups especializadas em otimização da reciclagem. Algumas desenvolvem sensores domésticos que identificam o tipo de vidro descartado, conectando o usuário com a coleta mais próxima por meio de aplicativos. Por fim, iniciativas de certificação ambiental estão incentivando boas práticas na indústria. Selos como o Vidro Verde validam o uso de materiais reciclados e ajudam consumidores a escolher produtos com menor impacto ambiental. Uma garrafa, 1000 futuros. Pense na última garrafa de vidro que você usou. Talvez uma de água, vinho, azeite ou refrigerante. Para você, ela teve um ciclo de vida curto, mas para o planeta, essa garrafa pode durar milhões de anos. A forma como ela foi descartada ou reaproveitada diz muito sobre o momento em que vivemos. Vivemos em uma era de descartáveis, mas com consciência crescente. Uma era de contradições entre consumo acelerado e o desejo por sustentabilidade. Temos diante de nós dois caminhos. No primeiro, seguimos ignorando o potencial de materiais como o vidro. Aterros crescem, o desperdício aumenta e os recursos naturais continuam sendo extraídos sem necessidade. No segundo, reconhecemos o valor do que já produzimos. Fechamos o ciclo, reutilizamos, reduzimos impactos, transformamos o lixo em recurso e o problema em solução. Essa transformação não depende apenas de governos ou grandes corporações. Ela começa com atitudes pequenas, mas consistentes. Separar o vidro em casa, apoiar marcas que usam embalagens recicláveis, cobrar políticas públicas de reciclagem e logística reversa. Cada garrafa reciclada economiza energia, evita extração de areia, reduz emissão de CO2 e preserva o planeta. Parece pouco? Imagine isso multiplicado por bilhões. Empresas têm responsabilidade sobre o que colocam no mercado. E governos devem garantir que existam sistemas que funcionem para coletar, processar e reaproveitar. Não se trata apenas de economia, mas de legado. O vidro é eterno. E a forma como lidamos com ele será um reflexo do nosso compromisso com o futuro.
Uma única garrafa pode passar por até 50 ciclos de reaproveitamento ao longo de décadas. Em cada ciclo, há economia de recursos, redução de emissões e diminuição de resíduos em aterros. O impacto positivo se multiplica a cada uso consciente. A consciência ecológica está crescendo entre os jovens. Pesquisas mostram que a geração Z valoriza marcas sustentáveis e está mais disposta a pagar por produtos com responsabilidade ambiental, o que pode influenciar toda a cadeia de consumo. Cidades que investem em reciclagem de vidro costumam ter melhor qualidade de vida. Isso se reflete em índice de saúde pública, mobilidade urbana, geração de renda e até valorização imobiliária em bairros com infraestrutura ambiental consolidada. Em tempos de crise climática, adotar materiais com baixo impacto ecológico não é mais uma opção, é uma necessidade. O vidro reciclado se apresenta como um dos poucos recursos industriais alinhados com as exigências do século XXI. A pergunta que devemos fazer não é apenas por que reciclar, mas como podemos reciclar melhor, mais rápido e em maior escala. Porque o futuro não será medido apenas pelo que produzimos, mas pelo que deixamos de desperdiçar. A jornada de uma garrafa é, na verdade, a jornada de uma ideia. A ideia de que não precisamos mais explorar sem pensar. A ideia de que é possível produzir, consumir e recomeçar de forma consciente. Porque quando reciclamos, não estamos apenas economizando recursos. Estamos mostrando que aprendemos com os erros, que evoluímos, que escolhemos cuidar, que entendemos que tudo o que é feito para durar merece também uma chance de recomeçar. Seja parte desse ciclo. Recicle, reeduque, repense.